Certo, então na aula passada a gente estava falando um pouco da ideia de conhecimento a priori, né? Que seria o conhecimento cuja justificação não depende diretamente, não depende da experiência, né? A gente viu que para alguém ter conhecimento a priori, essa pessoa ela pode precisar da experiência no sentido de precisar da experiência para adquirir os conceitos necessários para formar crenças, né? Então, em inglês, o pessoal dá um nome para esse tipo de necessidade, é que a experiência ela tem um papel enabling, né? Ou seja, um papel, deixa eu tentar pensar numa tradução, um papel de um papel de tentar, um papel de possibilitar, né? A experiência tem um papel possibilitador para esse tipo de conhecimento. Tá, então no conhecimento a priori, a experiência ela pode ter um papel possibilitador no sentido de você precisar da experiência para poder adquirir conceitos. Mas uma vez que você adquiriu esses conceitos, você poderia ter esse tipo de conhecimento a priori, no sentido de a experiência não entrar na justificação da sua crença, né? Então eu dei aqui o exemplo, por exemplo, o exemplo da matemática, né? Certamente nós adquirimos conceitos matemáticos na escola, né? Ninguém desenvolveu a matemática do zero, né? Ninguém, pelo simples pensar, desenvolveu a noção de soma, multiplicação, potência, né, como é que se desenvolve polinômios perfeitos, fórmula de Bhaskara, nada disso a gente desenvolveu pela simples reflexão. Né? Para adquirir esses conceitos, adquirir essas técnicas, a gente precisou ir para a escola e ver, ouvir professores explicando isso para a gente. Né? Então, a gente adquiriu esses conceitos geralmente através do testemunho, né? O que é uma fonte a posteriori, né? Mas uma vez adquiridos esses conceitos, nós somos capazes de saber coisas da matemática sem precisar citar nossa experiência para justificar esse conhecimento. Né? Vamos imaginar que um de nós nos tornamos matemáticos e conseguimos provar um teorema novo, um teorema que ninguém sabe, ninguém tinha provado antes, sei lá, a gente provou que isso é um teorema da computação, mas que P é igual a NP, né? Que o conjunto dos programas que rodam em tempo polinomial, dos problemas resolvíveis em tempo polinomial por uma máquina determinística é o mesmo conjunto dos problemas resolvidos em tempo polinomial por uma máquina não determinística. Né? Isso é um pouco de jargão, mas vamos dizer que a gente descubra isso. Quando a gente for justificar essa crença, a gente não vai citar nenhuma experiência. Né? Não vai ser pelo fato de a gente ter visto algo ou rodado algum experimento que a gente vai conseguir fazer essa prova. Geralmente, né? Vai bastar cálculos, coisa desse tipo. Tá? Então, isso seria um exemplo de conhecimento a priori. Tá? Eu falei geralmente, né, porque na própria matemática, hoje em dia, você tem um uso cada vez maior de simulações de computador. Né? Tem até uma colega que é de Santa Maria, né? Eu trabalhei na Federal de Santa Maria um tempo. Tem uma colega lá que era Gisele Seco, que a tese de doutorado dela foi exatamente sobre o uso de simulações de computador em provas matemáticas, né? E as simulações, assim, a princípio, o que o computador faz é desenvolver raciocínio a priori, né? Porque ele faz cálculos, etc., simplesmente muito grandes. Mas essas provas feitas por computador, elas se tornaram tão complexas que é impossível para um ser humano sequer checá-las, né? Então, talvez a matemática hoje em dia já esteja partindo para métodos que não são totalmente a priori. Mas assim, no geral, para
Tradicionalmente, a gente pensa que verdades matemáticas são conhecíveis a priori, nesse sentido de que você não precisa citar nenhuma experiência ou testemunho, etc., para justificar, né? E a gente também está vendo, né, e por outro lado, o conhecimento a posteriori é aquele conhecimento cuja justificação depende de evidências empíricas, de experiência, né? Então, por exemplo, se alguém me pergunta por que eu acho que vai chover, né? Vamos dizer que eu esteja vendo um céu escuro, etc. Alguém me pergunta se eu acho que vai chover, a justificação que eu posso dar é exatamente essa, que o céu está escuro, que eu estou vendo o céu está escuro, estou sentindo um cheiro característico de quando está próximo de chover, etc, etc, né? Então, vamos dizer que eu esteja certo que vai chover e realmente eu tenha conhecimento de que vai chover. Esse conhecimento é a posteriori, no sentido de que a experiência entra... Os cachorros estão brigando aqui embaixo. A experiência... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Pronto, os cachorros foram embora. O cachorro pequeno enche o saco do grande, fica o tempo todo pulando na cara e mordendo as patas. Aí qualquer coisa que o grande faz, assim, às vezes nem morde, só assusta, ele chora ou ele grita. Mas é o dia todo enchendo o saco do outro e depois chorando. Tá, então esse seria um exemplo de conhecimento a posteriori, nesse sentido de que você precisa da experiência para justificar, né? Então, no conhecimento a posteriori, a experiência ela tem um papel não só possibilitador, né? Não é simplesmente o caso de que você precisa da experiência para adquirir os conceitos, mas a experiência também tem um papel justificatório, né? Tem um papel epistêmico propriamente dito, né? Então, essa é a diferença entre o conhecimento a priori e a posteriori, né? No conhecimento a priori, a experiência ela tem no máximo um papel possibilitador, ou seja, de aprendizado dos conceitos, de aprendizado de uma linguagem, etc. Enquanto no conhecimento a posteriori a experiência tem um papel não só possibilitador, como tem também um papel justificatório, tá? Então a experiência de fato entra na justificação, tá? E então essa é uma distinção epistêmica, né? É uma distinção entre tipos de conhecimento, distinção entre o tipo de justificação que você precisa ter, que você tem para formar conhecimento. E a gente viu também outra distinção, que é uma distinção semântica. Espera aí, gente. Pronto, tirei o pequeno, porque o grande ele é mais quieto. Então a gente viu essa distinção epistêmica entre o conhecimento a priori e a posteriori, e a gente viu também uma distinção que essa não é epistêmica, ela é uma distinção semântica, né? Porque ela diz respeito ao sentido de afirmações, que é a distinção entre... Voltei a gravar. Que é a distinção entre proposições sintéticas e proposições analíticas, né? Então a ideia seria que numa proposição analítica, né, dada essa própria metáfora da análise, o predicado dessa proposição ela simplesmente seria uma análise do sujeito, né? Ou seja, seriam os mesmos elementos que estão no sujeito colocados de maneira diferente ou explicitados, né? Então, quando eu falo solteiros são não casados, de alguma forma o predicado ele não acrescenta nada ao sujeito. A ideia de não casado já está inclusa na ideia de solteiro, né? Então, por isso, essa seria uma distinção analítica, tá? Só um disclaimer. Essa distinção que eu estou fazendo entre analítico e sintético é a distinção tal feita como por Kant, tá? Não é uma distinção errada, mas assim, o modo como é feita essa distinção atualmente é um pouco diferente, né? É o modo feito por Frege, na virada do século XX, 1905, por aí. Mas eu não vou explicar a noção de Frege porque ela depende de lógica. Eu posso até falar que Frege ele acha que uma proposição analítica quando ela é uma verdade lógica dado
dado proposições que expliquem aqueles conceitos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, oncologistas são médicos, né? Eu tenho uma proposição explicando o sentido de oncologistas, né? Oncologistas são médicos que cuidam do câncer, né? Então, se eu tenho oncologistas, se eu sei que oncologistas são médicos que cuidam do câncer, eu consigo fazer uma prova lógica de que oncologistas são médicos, né? Porque a sentença, vou escrever aqui a sentença: oncologistas são médicos que... Vixe, Dilane tentou entrar aqui e eu estava escrevendo, acabei negando ela. Alguém pode falar no WhatsApp lá para ela que eu neguei, mas foi sem querer. Que cuida do câncer, né? Em lógica de primeira ordem, esse aqui é um parênteses, tá? Vocês não estudaram lógica, mas em lógica de primeira ordem, essa sentença é traduzida como uma conjunção, ou seja, como duas sentenças com um i no meio, né? Seria oncologistas são médicos e oncologistas... Aí, agora ela entrou. Oncologistas cuidam de câncer, né? E daí, na lógica, se eu tenho uma conjunção, ou seja, uma sentença tipo P e Q, eu consigo derivar P, né? Se P e Q é verdadeiro, P é verdadeiro, né? Então, daí, eu consigo derivar que oncologistas são médicos. Então, para Frege, por isso que oncologistas são médicos é uma sentença analítica, porque ela é uma verdade lógica, dado que eu sei o significado dos conceitos, né? Ela é uma sentença analítica para Frege, ela seria uma consequência lógica do significado dos conceitos, tá? Essa noção de Frege ela é um pouco mais forte que a noção de Kant, né? E Frege desenvolveu essa noção porque ele, como eu falei para vocês, ele tinha um projeto de mostrar que a matemática, que a aritmética, na verdade, né, essa parte da matemática que lida com somas, com essas operações, Frege estava num projeto de mostrar que a aritmética era analítica, e daí ele queria mostrar que você conseguia derivar todas as operações matemáticas a partir de algumas poucas definições sobre o que é um número, por exemplo, e algumas poucas definições e operações lógicas, né? E ele, como eu falei, de certa forma ele foi bem sucedido na empreitada dele, tá? Ele não conseguiu de fato derivar a aritmética de algumas definições e proposições lógicas, mas ele conseguiu uma coisa próxima, que foi derivar a aritmética a partir de algumas definições e um princípio que ele não julgava ser um princípio propriamente lógico, que era o princípio de Hume. Não vou entrar aqui em muitos detalhes. Era um princípio que ligava que definia a noção de ter o mesmo número a partir de funções bivalentes, bijetoras, né, na verdade, tá? Mas enfim, eu estou falando aqui essa noção de Kant de analítica, que foi quando ele começou a falar de analítica, porque ela é mais intuitiva, porque ela tem essa noção de análise mesmo, né? Ou seja, a noção de que uma proposição analítica é quando o sujeito ele simplesmente explicita algo que já foi dito, ou o predicado explicita algo que já foi dito no sujeito, né? E por outro lado, uma proposição sintética seria quando o predicado ele acrescenta notas, né? Esse o vocabulário de Kant, né? Acrescenta notas aos conceitos que estão sendo usados no sujeito. Então, se eu falo oncologistas são ricos, o conceito de ser rico ele não está incluso no conceito de oncologista.
Tudo bem, pode ser que de fato, e provavelmente que de fato todo oncologista é rico. Vamos dizer que esse seja o caso. Todo oncologista é rico. Isso pode ser uma verdade de fato, mas não faz parte do próprio conceito de ser oncologista você ser rico, né? E por outro lado faz parte do próprio conceito de ser oncologista você ser médico, tá? Então por isso que oncologistas são médicos é analítico, oncologistas são ricos é sintético, tá? Então Kant ele não achava que as proposições da matemática eram analíticas, ele achava que elas eram sintéticas. Porque ele achava que quando eu falo 5 mais 7 igual a 12, né, o conceito de 12 não está incluso nem no conceito de 5, nem no conceito de 7. Né? Como eu falei para vocês, Frege ele tentou mostrar que Kant estava errado aí e que a matemática era na verdade analítica. Então o ponto aqui é que um empirista, né, como Hume, ele vai tender a aproximar a ideia do sintético ou do analítico com a priori. Né? Um empirista, no geral, ele aceita que a gente tem conhecimento a priori, mas ele vai pensar, olha só, a gente tem conhecimento a priori, mas somente daquelas sentenças que são analíticas. Né? Então, para um empirista, não é difícil você explicar o conhecimento de proposições analíticas de maneira a priori, porque um empirista ele pensa que você adquire os conceitos através da experiência, mas você tem a capacidade de manejar esses conceitos na sua mente, né? Então, uma vez que você tem um conceito de oncologista, para um empirista, você pode simplesmente quebrar esse conceito e entender por pura reflexão que oncologistas são médicos. Então não é muito problemático você explicar conhecimento a priori de proposições analíticas, tá? E um empirista ele tenta exatamente restringir o conhecimento a priori a proposições analíticas. É mais difícil você explicar conhecimento a priori de proposições sintéticas, né? Porque Pois é, Maria Helena perguntou se as leis de Newton se aplicariam a proposições sintéticas ou a proposições analíticas, tá? Foi pelo que eu entendi, né? É muito complicado essa sua pergunta, é bastante interessante. Tem muitos textos sobre isso, na verdade, né? Porque as leis de Newton, ao mesmo tempo, elas parecem ser definições, né? Quando eu falo força, como é que é mesmo, gente? F igual a massa vezes a aceleração, né? Força igual a MA, tem um quadrado aí, vê se vocês lembram. Mas enfim, de qualquer forma, a primeira lei de Newton é uma relação entre força, massa e aceleração. E de alguma forma isso é uma definição da noção de força, né? Então, se é uma definição, nesse caso, ela é uma proposição analítica. Tá? A segunda lei de Newton é a lei da inércia, né? A lei da inércia, eu já creio que não é uma proposição analítica, né? Acho que não faz parte da ideia de movimento a ideia de inércia, né? Tanto que até a época de Descartes, até o final da Idade Média, né? No final da Idade Média você já tem as primeiras tentativas de formulação da lei da inércia. As pessoas acreditavam que os objetos não eram inertes, né? Fazendo um parênteses aqui, a física aristotélica, que foi a física predominante até a época de Descartes, mais ou menos, né? Até a época de Galileu, que é um pouquinho antes de Descartes, depois da época de Descartes, era uma física em que não havia inércia. Era uma física em que Aristóteles tentava explicar o movimento das coisas a partir de propriedades internas das próprias coisas. Então Aristóteles pensava que
né, não tinha ainda a ideia de átomos, né, de tabela periódica, ele pensava que as coisas eram feitas de 4 elementos, que era fogo, terra, água e ar. Né? Isso também é algo que até hoje está na cultura pop, né? A gente vê anime, várias coisas que tem o poder do fogo, tem o poder da água, né? Avatar, por exemplo, né? Tem o poder do fogo, o dobrador de fogo, o dobrador de água, de ar e de terra. Entre muitas coisas, né? Videogame, às vezes você tem magia de fogo, magia de água, magia de ar, magia de terra. Então essa é uma teoria de Aristóteles, né? Que as coisas são feitas desses 4 elementos. E Aristóteles, ele tinha uma ideia de que existia, além da causa que o jeito que a gente usa mais normalmente a noção de causa, a gente usa a noção de causa como algo que provocou outra coisa, né? A causa do movimento sei lá, é uma bola que bateu na outra e provocou o movimento da outra. Né? Então, Aristóteles chamava isso de causa eficiente. Só que na teoria de Aristóteles tinha 4 tipos de causas diferentes. Ele também chamava de causa a matéria que o objeto é feito, a forma do objeto, e ele também tinha uma noção de causa que era a causa final. Então ele julgava que os objetos, as coisas em geral, elas tinham uma causa final, ou seja, um lugar final, um estado final que elas tentavam alcançar e elas não conseguiam alcançar quando tinha algo impedindo elas. Então, a partir daí, ele fez a teoria de que as coisas feitas compostas de água e de terra, o lugar natural delas seria o centro do universo, né? Que no caso seria o centro da Terra, né? A Terra ficava no centro do universo, enquanto as coisas feitas de ar e de fogo teriam seu lugar natural no lado oposto ao centro do universo, né? Nos confins do universo. E aí por isso que as coisas feitas de água e de terra, né, que são essa noção de água, fogo, terra e ar, ela não é tão burra assim, né? Porque na verdade ele está explicitando aqui são 4 estados das coisas, né? As coisas sólidas, as coisas líquidas, as coisas gasosas e o plasma. Então as coisas sólidas, as coisas líquidas, como elas têm como lugar natural o centro da Terra, elas estão sempre se dirigindo para lá. Então por isso que quando eu estou segurando a caneta aqui, eu estou impedindo ela de alcançar o lugar natural dela. Quando eu solto ela, eu libero ela e ela vai naturalmente para o lugar natural dela, que é o centro da Terra. Então era assim que Aristóteles explicava o movimento, tá? Não tinha noção de gravidade, né? Porque para Newton essa caneta aqui ela é inerte, por ela mesma ela fica no lugar e você tem uma força, né, que na época que Newton estava escrevendo era algo meio inexplicável, né? Depois com Einstein a gente foi entender que gravidade é uma distorção do espaço-tempo e tal, mas enfim, você tem essa coisa que é inerte e você tem a gravidade, que é a força da gravidade que faz ela cair, né? Então assim que Newton explica o movimento. Para Aristóteles não, essa coisa aqui ela nunca é inerte, ela está tentando ir para o lugar natural dela o tempo todo e eu que estou impedindo. Então é o contrário, as coisas elas tendem a se movimentar a não ser que tenha algo barrando o movimento delas, né? Então é uma física sem inércia, é o contrário, as coisas não são inertes, as coisas sempre estão tentando ir para o seu lugar natural. Então é como se elas tivessem uma potência interna, né? Uma força interna que causa o movimento. Então a causa do movimento dessa coisa cair não é a gravidade, não é algo externo que vem nela e faz ela cair, é algo interno dela que faz ela fazer esse movimento, e na verdade sou eu que estou segurando ela aqui. Então por que para ele o centro da Terra é o lugar natural das coisas, né? Porque para Aristóteles o centro da Terra é o lugar natural das coisas. Eu não vou saber te dar essa resposta não, tá? A física aristotélica, Aristóteles no geral, né? Você lê um filósofo antigo é muito difícil, porque eles têm uma linguagem, né? Você vê, eles têm uma estrutura conceitual muito diferente da nossa, né? E no caso de Aristóteles é ainda mais complicado, porque a gente não tem, as coisas que a gente tem de Aristóteles não são livros que Aristóteles escreveu, tá?
Aristóteles supostamente ele escreveu livros e lançou livros, só que esses livros foram perdidos. O que a gente tem de Aristóteles são as anotações que ele fazia para aula, para dar aula. Esses são os livros de Aristóteles, né? São anotações de aula. A gente nem sabe totalmente se todas são dele, se algumas são dele, algumas são de alunos que anotaram a aula dele. Então, e também a gente não sabe muito bem de que momento da carreira dele é cada anotação. Então, assim, o que a gente tem são as pessoas juntaram em livros as anotações sobre vários temas, né? As anotações de ética, de metafísica, de física, etc. Então é bastante complicado, porque por causa disso, às vezes, um livro, né, uma parte da física de Aristóteles parece não concordar muito com a outra, não é tão sistemático assim, sabe? Então eu não sei nem se ele tem um motivo assim muito forte para isso. Então eu não sei te dizer por que ele achava. Mas assim, eu imagino que Aristóteles, por ser um cara muito comprometido com explicar os fenômenos, ele julgava que era assim que você conseguia explicar os fenômenos, né? Então, na física de Aristóteles, você tem até umas formulazinhas, assim, tem algumas noções atuais, assim, que para movimento retilíneo, uniforme, funcionava mais ou menos bem. Só que tinha um problema, né? Por exemplo, que outra coisa que se percebeu que a física de Aristóteles estava errada era que então as coisas elas tendiam para o seu lugar natural e elas procuravam sempre o caminho mais curto, né? Essa também é uma tese de Aristóteles. Então, se eu solto isso aqui, o caminho mais curto é ela cair em linha reta, né? Não é ela fazer assim. Então, por isso que os objetos não fazem assim, eles vão assim porque é o caminho mais curto. Só que daí se segue que se eu estou num barco, o barco está em movimento, eu estou em cima do mastro e eu solto uma bola, daí se segue que a bola deveria cair em linha reta. Mas a gente sabe pela escola, pela composição do movimento, que a bola, do ponto de vista de quem está fora do barco, ela descreve uma parábola, né? Ela tem um movimento horizontal. Quando você solta ela vai fazer um movimento vertical, só que a composição desses dois movimentos é uma parábola. Para quem está fora do barco, né? Para quem está dentro do barco, o movimento horizontal da bola é zero e ela aparentemente cai em linha reta, né? E isso é bem interessante, porque se ela caísse em linha reta mesmo em relação à Terra, para quem estava no barco ela deveria cair para trás, né? Só que não é o caso, né? Quando a gente está, por exemplo, dentro de um carro, o carro pode estar a 200 km por hora. A gente está dentro do carro com as janelas fechadas para segurar o vento e eu pego, sei lá, qualquer coisa, pego essa caneta aqui, jogo para cima, ela cai na minha mão, né? Então, relativo a mim, que estou dentro do carro, ela sobe e desce em linha reta, mas relativamente a quem está fora do carro observando, para que ela possa subir e cair no mesmo lugar em relação a mim, essa coisa ela está se movendo a 200 km por hora, né? Igual a mim. Então ela está subindo, quando ela sobe, ela está subindo nesse movimento aqui assim, né? Porque ela continua indo para frente, sobe, continua indo para frente e desce, né? Então ela faz esse movimento, ela não faz esse movimento. Então esse é um dos problemas da física de Aristóteles, né? E Galileu fez exatamente esse experimento, que foi ir num barco, soltar uma bola e ver que ela cai em forma de parábola, né? Mas enfim, então essa noção, esse ponto aí de qual o conteúdo empírico das teorias de Newton é bastante complicado, né? Porque algumas das leis elas parecem mais deixa eu pegar aqui um livro rapidinho. Eu acho que nesse livro aqui, de Thomas Kuhn ele é um filósofo da ciência, né? Ele é bastante famoso pela ideia de paradigma, de quebra de paradigma, etc. Também ele é bastante mal entendido. Ele muitas vezes é interpretado como um relativista muito grande e não é, né? E esse livro aqui, O Caminho desde a Estrutura, é porque o livro mais famoso dele é um
é um livro chamado A Estrutura do Conhecimento Científico, né? E esse livro aqui são entrevistas, textos dele que ele fez depois da estrutura, né? Por isso que o nome é O Caminho desde a Estrutura, né? Ou seja, coisas que ele fez depois da estrutura do conhecimento científico. E é bastante interessante porque aqui ele exatamente comenta também a recepção do livro dele, quando ele acha que as pessoas estão interpretando errado, ele faz algumas modificações, tenta melhorar a teoria dele e tal, a partir das críticas, né? E aqui tem uma parte, eu vou procurar depois, tem uma parte que ele discute exatamente o estatuto das leis de Newton, se elas são analíticas, se elas são simples definições, etc. Vou procurar aqui, depois eu coloco lá no grupo, depois eu vou olhar, tá? Então é complicado, mas assim, a princípio eu acho que a primeira lei parece mais uma definição, nesse sentido ela parece ser mais analítica, enquanto a lei da inércia ela parece não ser uma definição, ela parece realmente ter conteúdo empírico, né? Até porque exatamente e parece ser a posteriori também, porque para defender essa lei foi preciso, por exemplo, experimentos, né? Experimentos mentais e às vezes experimentos reais para mostrar, por exemplo, que objetos se escrevem parábolas e não linhas retas quando tem composição de movimento, etc. Tá? Então, como eu estava dizendo, o empirista ele tende a juntar essas duas coisas. Tá? Nosso conhecimento a priori é sempre do analítico, a gente não tem conhecimento a priori de proposições sintéticas, e por outro lado, nosso conhecimento a posteriori é sempre de proposições sintéticas. Tá? Um racionalista não, né? Um racionalista ele precisa pensar que nós temos conhecimento a priori de proposições sintéticas, porque a ideia mais comum é que proposições analíticas elas são em certo sentido triviais, né? Apesar de, como eu estava falando para vocês, não necessariamente a matemática é trivial, né? A matemática tem provas difíceis, mesmo sendo de proposições analíticas, mas um racionalista ele pretende fazer provas a priori, né, sobre coisas do mundo, né? Como a sua própria existência, como a existência de Deus, como a existência, sei lá, a ideia de que toda causa, todo evento ele tem uma causa, né? A ideia de que há livre-arbítrio, a ideia de que existe lei moral, né? Então o racionalista ele tende a expandir o domínio do a priori, né, para proposições sintéticas. E Kant, que como eu disse, ele tenta fazer uma síntese, né, ou seja, vamos dizer aqui os pontos em que os racionalistas estão certos, eu vou tentar ser o máximo racionalista que eu conseguir, mas assim, aceitando os pontos dos empiristas, né? Kant, ele era um racionalista padrão, assim. Ele estudava metafísica alemã do século XVIII, então ele fazia metafísica sem muitos pudores. E aí, segundo ele mesmo, ele leu Hume, que é o inglês, né, do meio do século XVIII, e segundo o próprio Kant, ele fala que Hume o fez acordar do sono dogmático. Então ele estava no sono dogmático, ou seja, estava aceitando várias coisas como verdade, provas da existência de Deus, etc. E aí ele viu que não, que na verdade a metafísica estava fazendo coisas que não deveria, né? E que por isso que era uma ciência tão confusa, porque estava de alguma forma tentando expandir os domínios do conhecimento a priori para lugares onde ele não podia ir. E o projeto de Kant é exatamente delimitar
delimitar o domínio do a priori. Tá? Então, então, por isso que o nome do livro dele é A Crítica da Razão Pura. Né? Razão pura, que ele está dizendo aqui, é o conhecimento a priori, ou seja, é o uso da razão, só da razão, sem os sentidos. Isso é a razão pura. E a crítica é nesse sentido assim que ele quer delimitar, ele quer posicionar a razão pura, o conhecimento a priori, no lugar certo, que para ele é mais do que os empiristas julgam ser e menos do que os racionalistas julgam ser. Então ele tenta posicionar, né? E daí ele coloca como problema central do livro dele a existência de proposições sintéticas a priori, ou seja, a existência de conhecimento a priori de proposições que não são triviais, ou seja, de proposições que realmente acrescentam conteúdo ao sujeito. Né? Então, o sintético a priori é interessante e controverso porque, através do raciocínio, a gente poderia ficar a saber verdades sobre, por exemplo, a matemática, a moralidade e o mundo. Né? Como eu disse para Kant, a matemática era sintética e a priori. Diga, Manuela. Usa de exemplo um servo, eu acho, que não tinha conhecimento de matemática, para provar que ele tinha conhecimento de matemática. Eu esqueci agora o nome da matemática que era lá, mas era de graça. Era o Teorema de Pitágoras. Isso, pronto. Aí eu lembrei, eu queria saber mais ou menos esse negócio aí. Se tinha a ver, né, com esse assunto assim. Tinha a ver, então, Marcos, né, falou que é o Meno, né, esse diálogo é o Meno mesmo. Meno é o nome acho que um jovem escravo que não sabe matemática, e aí Sócrates começa a fazer umas provocações, e o Meno, ele, vamos dizer, por si só, desenvolve o Teorema de Pitágoras, né, a partir de algumas provocações de Sócrates. E aí Platão, né, quem escreve os diálogos que tem Sócrates, na verdade, é Platão, né? E aí Platão, e esse é um diálogo já da segunda fase de Platão, assim, a fase que Platão já estava colocando a teoria dele. Então, no final, Platão coloca na boca de Sócrates aquela teoria que eu falei para vocês, que é a teoria da anamnese, né? A ideia de que conhecimento é lembrar do seu contato pré-vida com as formas, né? Então Platão está usando essa teoria para defender que existe conhecimento não só a priori, mas inato, né? O conhecimento é inato, a gente só precisa relembrar do mundo das ideias. A gente tem conhecimento inato do mundo das ideias para Platão, ou seja, a gente teve contato com as ideias quando a gente não estava incorporado, e esse conhecimento está na nossa mente, né? Se você até pensar, é interessante que o rio, na mitologia grega, o rio que você atravessa com Caronte quando você morre, né? O rio que separa a terra dos vivos da terra dos mortos na mitologia grega, ele se chama Letis, é o rio Letis, que quer dizer em grego esquecimento, né? Então, quando você atravessa esse rio vindo da terra dos mortos para a terra do vivo, você esquece a sua vida passada. E a própria palavra grega para a verdade é aletheia. Aletheia. Então, aletheia vem de né, que é não, e letes, esquecimento. Então, verdade é lembrar. Então, Platão, ele também utiliza essa própria peculiaridade da língua grega e da mitologia grega para propor essa teoria de que a gente tem conhecimento inato das ideias e a gente simplesmente esquece. E conhecer, na verdade, é lembrar, né? Porque ele tinha um problema de como a gente não tem contato com as formas, né? A gente só tem contato com o mundo físico, né? Nossos sentidos só nos dão contato com o mundo físico. Então, como é que a gente poderia ter conhecimento das formas? E o ponto dele é esse, que a gente tem conhecimento da forma, porque a gente teve contato com as formas antes, a gente esqueceu, a gente está só lembrando, né? Então, por isso o conhecimento seria inato em todos, e por isso que para ele era interessante o caso do escravo que
que nunca teve educação formal e mesmo assim com poucas com poucas introduções ou poucas provocações, ele deriva o Teorema de Pitágoras, que para os gregos, que na época dos gregos era uma das fórmulas matemáticas mais importantes, né? Porque o conhecimento de matemática na Grécia era basicamente conhecimento de geometria, tá? E geometria no sentido mesmo de medir, não era geometria com variáveis, né? Não era geometria analítica, né? Geometria analítica é algo introduzido no Ocidente por Descartes, então bem depois, né? Então é isso. Então Kant, ele defende que existe alguma coisa inata na gente, tá? Só que para Kant, o que é inato na gente não é nenhum conteúdo, né? Porque Kant ele é um empirista no sentido de que ele acha que todo o conteúdo do pensamento vem da percepção, dos sentidos, né? Então Kant é um empirista nesse sentido. Ele acha que todo o conteúdo de tudo que a gente pensa, ele tem início na percepção, etc. Só que Kant, e esse ponto é bastante interessante, porque tem muito a ver com a psicologia cognitiva, eu acho. Porque Kant ele acha que todo o conteúdo do pensamento ele vem da experiência, só que ele acha que o ser humano, para conseguir pensar, ele tem uma estrutura ele precisa ter uma estrutura pré-estabelecida do pensamento, né? Então, isso seria inato. Não o conteúdo do pensamento, mas uma estrutura pré-estabelecida. Então ele acha que o tempo e o espaço, né, o modo como a gente interpreta os dados sentidos como organizados no tempo e no espaço, o tempo e o espaço, esse modo de organizar, é algo que é da estrutura do nosso pensamento. Certo? Então, por isso, é daí que é a distinção entre fenômeno e coisa em si, né? Então, as coisas em si, elas estão fora e os fenômenos, eles são organizados pelo nosso pensamento, dado um tipo de organização que a gente precisa ter. E ele julga que só tem uma organização possível, que é a organização não só do ser humano, mas de qualquer ser racional. E o livro dele, também, A Crítica da Razão Pura, ele procura mostrar como é que o pensamento precisa ser organizado para que haja conhecimento, né? Então ele começa analisando o tempo e o espaço. Só que o ponto dele é o seguinte: ora, se tem essa estrutura, por exemplo, essa estrutura de tempo e espaço, que a gente organiza nossas sensações a partir do tempo e espaço, eu sou capaz de refletir sobre essa própria estrutura. E quando eu faço isso, eu reflito sobre a estrutura do meu pensamento, eu tenho conhecimento a priori. Então eu não tenho conhecimento a priori sobre o mundo externo. Então perceba que isso é bastante interessante, porque ele está ao mesmo tempo fazendo muitas concessões aos empiristas e tentando avançar em relação aos empiristas, né? Então ele fala assim: tudo bem, o empirista está certo, eu não tenho conhecimento a priori sobre o mundo externo, porque eu só posso ter informação do mundo externo através da percepção, dos sentidos, né? Da mesma forma para o meu mundo interno, no sentido da introspecção, né? Eu só posso ter informação sobre meu mundo interno a partir da introspecção. Isso seria também a posteriori. Mas eu posso refletir sobre a própria estrutura do meu pensamento, como, por exemplo, a estrutura do tempo e a estrutura do espaço. E ele defende que a geometria é a reflexão a priori sobre a estrutura do espaço. E que por isso é a priori. E por isso que eu consigo ter esse conhecimento, mesmo a geometria sendo sintética. É como se eu tivesse um módulo mental que me possibilitasse organizar o mundo, né? E eu consigo imaginar esse módulo mental na ausência de qualquer estímulo externo, e eu consigo refletir sobre esse módulo e construir de maneira a priori a noção de linha, a noção de ponto
e começar a fazer todo um trabalho a priori sobre essas noções que independem da experiência. Tá? Porque, enfim, no mundo, na experiência real, eu não tenho experiência de triângulos, mas eu consigo formar a noção de triângulo pela simples reflexão sobre a estrutura do meu pensamento. Maria perguntou, professor, eu poderia ligar o internalismo ao conhecimento a posteriori e o internalismo ao conhecimento a priori? Não. Nos dois casos, você vai precisar explicar esses dois tipos de conhecimento, tá? Não tem essa relação, não. Tá? E aí, para Kant, a matemática é uma reflexão sobre o tempo. Isso é meio estranho, né? Mas, na verdade, sobre o tempo e sobre o espaço, mas sobre o tempo também. Então, ele pensa que, mesmo na ausência de objetos externos, eu consigo ter noção de número, no sentido de que eu consigo me concentrar nesse momento e no próximo momento. E eu consigo distinguir um do outro, e daí eu já tenho a noção de 2. E se eu pegar mais um momento, eu tenho a noção de 3, etc. E daí eu formo todos os números pela reflexão em relação ao tempo. Né? Então, para cá... E aí, além dessa... Ele chama de formas da experiência, né? O tempo e espaço, existe também o que eles chamam de categorias. O que eles chamam de categorias seriam tipo metaconceitos. Seriam conceitos básicos que você precisaria para formar qualquer outro conceito. Entre esses metaconceitos, para ele tem a noção de indivíduo, né? Por exemplo, eu interpreto essa caneca como um indivíduo, né? Eu não interpreto ela como um conjunto de átomos, apesar de ela ser um conjunto de átomos. Eu não interpreto ela como um conjunto de moléculas, eu interpreto ela como uma coisa, como um objeto. E para Kant a gente tem essa ideia de objeto, de um indivíduo, de algo único, também na estrutura do nosso pensamento. A ideia de necessidade, a ideia de possibilidade, a ideia de causalidade, tudo isso para Kant estaria na estrutura do pensamento. E ele pensa que é possível você ter conhecimento sintético a priori, sempre que você está refletindo sobre a estrutura do seu pensamento. Então você tem conhecimento sintético a priori sobre o fato de todos os eventos terem causas, porque você está refletindo sobre o modo como você organiza os eventos. A gente organiza os eventos. E quando eu falo assim, a gente organiza os eventos, parece que é algo muito subjetivo, né? Mas para Kant isso não é subjetivo, porque ele acha que essa é a estrutura não do ser humano, mas de qualquer ser racional. Né? Então ele acha que se existir um ET em outra galáxia, se ele for racional, ele vai ter que ter a mesma estrutura de pensamento do ser humano. Se um computador algum dia for um ser racional, ele vai ter a mesma estrutura de pensamento do ser humano. Claro que isso também não é óbvio e isso é bastante questionável, né? Até porque boa parte da teoria de Kant era baseado no fato, pegando essa parte das categorias, ou seja, dos metaconceitos do entendimento, era baseado no fato de que a lógica aristotélica ela perdurava já desde a época de Aristóteles até a época de Kant, né? A época de Kant é final do século XVIII, começo do século XIX. E ele fala assim, olha só, Aristóteles inventou a lógica há 2000 anos e ela tá até hoje. A lógica de Aristóteles ela veio pronta, não tem mais nada a ser feito em lógica, né? Então, a partir da lógica de Aristóteles, ele formulou quais seriam essas categorias obrigatórias de qualquer ser racional. Acontece que o século XX foi o século em que a lógica mais progrediu para muito, muito, muito além do que Aristóteles deixou. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, muitos sistemas lógicos e tem uma discussão de saber se existe um sistema lógico correto ou se essa ideia de correção para um sistema lógico não faz sentido. Então isso mina muito da justificativa de Kant. Kant também tinha um pressuposto que existia uma geometria só, que era a única geometria possível.
a geometria euclidiana, que também vinha desde a Grécia até a época dele sem questionamento. E já no século XIX você tem um nascimento de geometrias não euclidianas, ou seja, geometrias em que o espaço não ele é côncavo ou é convexo. E isso também mina bastante da teoria de Kant, mas a teoria de Kant, pelo menos, ela tem essa vantagem dele ter se atentado para essa ideia de que se tem alguma coisa inata, não precisa ser necessariamente conteúdo, pode ser uma estrutura da mente, né? E muito da psicologia do século XX é estudar exatamente qual é essa estrutura da mente humana que é inata, né? De alguma forma inata, né? Você pega Piaget, por exemplo, como é que chama? Psicologia genética, eu acho. Não lembro o nome, mas psicologia do desenvolvimento talvez seja o nome mais correto atualmente, né? Ou seja, quando é que surge determinado conceito na mente de uma criança, e isso parece ser bastante robusto, né? Não depende de cultura, não depende da idade apenas, né? Então, se vocês pegarem na internet, tem vários experimentos muito legais. Tem um experimento sobre conservação de quantidade, que é muito legal. Você pega, acho que uma criança de 3 anos, e você pega um vaso assim meio gordinho e um vaso assim bem fino e bem grande, assim, bem alto. E aí você, na frente dela, pega um líquido, sei lá, verde, desse recipiente aqui gordinho, pequeno, e coloca no recipiente grande, né? Que ele é bem fino, então ele fica bem alto. Então você coloca na frente dela, ela vê que você não criou nenhum líquido a mais e exatamente a mesma quantidade de líquido que cabe em um, cabe no outro. E aí você pergunta para ela qual é que tem mais. E a criança, até determinada idade, ela fala, esse grande aqui, obviamente, olha o tamanho, tem muito mais do que a de cá. Porque ela não entende que as quantidades são conservadas. E aí, se você pergunta para uma criança de 5 anos, ela fala, não, é a mesma quantidade. Eu vi você colocando. Então, tem coisas que a gente simplesmente depende de uma maturação biológica, né? Então, boa parte da psicologia cognitiva é estudar essas estruturas da mente. Claro que hoje em dia a gente não pensa como Kant, que é a única arquitetura mental possível, né? Para ele era importante isso, ser a única arquitetura mental possível, ou seja, era importante para ele estar falando de um ser racional abstrato e não do ser humano, porque ele não queria que a teoria dele fosse uma teoria relativista, né? Não é relativa ao ser humano. Não é que o mundo dos fenômenos é como o ser humano vê o mundo. O mundo dos fenômenos é o mesmo mundo dos fenômenos para qualquer ser humano, independente da cultura, é o mesmo mundo independente da história, é o mesmo mundo independente até da espécie, né? Qualquer ser racional vai ter acesso ao mesmo mundo dos fenômenos, né? Então, isso que assegurava a teoria dele ser objetiva, né? Então, a física newtoniana é sobre os fenômenos, não é sobre as coisas em si. Porque na coisa em si, para Kant, não tem tempo, não tem espaço. Então, a física, no geral, é sobre os fenômenos. A física é a ciência de como os fenômenos se comportam, né? Então, se o modo como os fenômenos se comportam dependesse do ser humano, então a física seria uma ciência, seria uma parte da psicologia, né? E Kant, ele não queria isso, né? Então, Kant, ele estava no mesmo projeto de Descartes, que era o projeto de justificar a física. Mas, enfim, muitas vezes, então, quando o filósofo tenta explicar como é que a gente pode ter conhecimento a priori de proposições sintéticas, muitas vezes eles utilizam essa ideia de intuição, né? Os sentidos, eles não dão informações sobre o mundo externo, e por isso o conhecimento que depende dos sentidos ele é a posteriori, mas a gente teria essa faculdade da intuição que nos permitiria, em inglês eles falam grasp conceitos, né? Nos permitiria agarrar conceitos independentemente
da informação dos sentidos, né? Então, na filosofia, às vezes, tem nomes diferentes para isso, né? O Descartes, ele não fala em intuição, ele fala em luz natural, né? Então, a luz natural me dá a capacidade de iluminar conceitos que já foram colocados na minha cabeça por Deus e tal. Então Descartes, ele tem muito essa metáfora da claridade, da luz, né? Ele fala de ideias claras e distintas, né? São ideias que estão bem iluminadas pela luz natural, etc. Mas tem essa ideia de intuição até hoje na filosofia, né? Se você pensar nos problemas de Goethe, quando a gente estava na análise ali, a gente estava falando algumas situações e simplesmente julgando, não, essa situação aí é de conhecimento, essa daqui não é, não, essa aqui o cara não sabe não, essa aqui o cara sabe. Então, de alguma forma, a gente está usando aqui nossas intuições sobre como funciona o conhecimento, como é que funciona o conceito de conhecimento, né? E, obviamente, então, essa intuição nos daria acesso a conhecimento a priori de proposições sintéticas. Agora, obviamente, o problema é explicar como é que funciona essa intuição, né? Ela não pode ser algo mágico, né? Algo que desafia as questões sei lá, o que nós conhecemos sobre como é que funciona a mente humana, etc., né? Então, tanto o racionalista como o empirista, ele pode concordar que nós temos intuições consistentes e fidedignas sobre a aplicação dos nossos conceitos, né? Então, tanto o empirista quanto o racionalista, eles podem concordar nessa parte aí das intuições. Uma vez que a gente aprende os conceitos, uma vez que a gente aprende como usar a linguagem, a gente tem intuições sobre se aquele uso está certo ou está errado, né? E isso não parece ser tão questionável, né? Se você aprendeu a linguagem, você tem ali um sentimento interno de quando uma aplicação está certa ou outra está errada, né? Depois que a gente aprende os conceitos de conhecimento, crença e justificação, a gente não precisaria ter experiência das situações imaginadas para determinar se elas envolvem ou não a aquisição de conhecimento. Nós poderíamos apenas intuir se isso efetivamente se verifica, né? E até aí, como eu disse, o empirista aceita, tá? Só que os racionalistas, eles tentam dar à noção de conhecimento a priori um escopo maior. Os racionalistas tendem a exagerar também no papel das intuições, né? Os racionalistas afirmam que não só temos uma compreensão a priori dos casos em que a aplicação dos nossos conceitos é correta, como também o pensamento permite por si só penetrar na natureza do mundo, tá? Então, o racionalista ou empirista, ele pode aceitar que nós temos conhecimento a priori sobre os conceitos que a gente já tem, que a gente consegue intuir as maneiras que você pode utilizá-los ou não, etc., simplesmente a partir do conhecimento, né, nesse caso aí, conhecimento procedural mesmo, prático, de como aplicar esses conceitos. Até aí tudo bem. Mas o racionalista, ele tende a achar que nossa intuição, ela vai mais longe. A gente tem intuições sobre a existência de Deus, a gente tem intuições sobre nosso próprio livre-arbítrio, né? A gente teria intuições sobre a estrutura do mundo, que as leis da física são uniformes, né? São todas questões aqui teses que são propostas às vezes por filósofos, né? Então, partindo do fato de que tem a ideia de Deus na sua mente, algo que ele intui, Descartes sustenta, argumentando dedutivamente, que Deus tem que existir, não só enquanto ideia, mas também enquanto uma entidade real do mundo, né? Eu já falei um pouco aqui do argumento de Descartes, né? Então, esse argumento racionalista envolve o uso do raciocínio dedutivo, né, tudo bem, para tirar conclusões sobre o mundo a partir de premissas que ele saberia ser verdadeira
independentemente da experiência, né? E esse uso aqui das intuições que é mais complicado, tá? A ideia de que a gente pode refletir sobre os nossos conceitos, tudo bem. Então a gente pode, a priori, por exemplo, refletir sobre o conceito de Deus, né? Deus, o ser onipotente, onipresente, onisciente, sumamente bom. Vamos dizer que esse seja o conceito de Deus. Sei lá, Deus, o ser necessariamente existente, outro conceito de Deus. O empirista e o racionalista aceita que eu possa refletir sobre o conceito de Deus, ver como é que seria, se Deus é onisciente, então como é que Deus reagiria, né, supondo que ele existe, a verdades no futuro. Então o empirista ele aceita a seguinte coisa: olha só, eu tenho um conceito, eu tenho a ideia de que existe livre-arbítrio, que seres humanos são seres dotados de livre-arbítrio, e eu tenho a ideia de que Deus é onisciente. Parece haver uma contradição entre essas duas ideias, né? Porque se Deus é onisciente, ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Mas se ele sabe o que eu vou fazer amanhã, em que sentido eu estou livre de fazer outra coisa? Então, tanto o empirista quanto o racionalista, eles aceitam esse tipo de discussão. A questão é que o empirista ele não vai aceitar uma discussão que parta da análise de conceito para falar de se algo existe ou não no mundo real, né? Então, o empirista ele aceita a discussão a partir da suposição de que Deus existe e da suposição que eu tenho livre-arbítrio, a discussão se há uma oposição entre essas duas coisas, né? O racionalista muitas vezes ele pretende provar que Deus existe, provar que eu tenho livre-arbítrio a partir de considerações a priori, né? Por exemplo, a partir da minha própria experiência comigo mesmo, né? De alguma forma parece auto-evidente que eu posso fazer escolhas, né? Não é o caso de a gente falar aqui de livre-arbítrio, né? É uma discussão bem complicada, mas então o racionalista ele pretende ir mais longe, né? E nesse ponto específico aí, Kant ele está do lado dos empiristas, porque ele acha que a ideia de livre-arbítrio, a ideia do eu, né, do self, como separado dos seus pensamentos ou do corpo, né, a ideia de que existe um indivíduo que é o eu, que é algo real, a ideia de Deus, a ideia do eu, a ideia do livre-arbítrio. Para Kant, ele acha que esses são ilusões da razão. Ou seja, que ele tenta explicar como é que a gente chega a essas ilusões. Pelo modo como nossa mente é estruturada, e ela é estruturada desse determinado modo para nos possibilitar conhecimento de outras coisas, pelo fato de a gente ter a noção de indivíduo, que a gente precisa para poder ter conhecimento das coisas externas, a gente precisa separar objeto de fundo, né? O que é um objeto, o que não é objeto, né? Para poder falar da interação entre dois objetos, a gente tem que ter a ideia de um objeto, outro objeto separados que estão interagindo. Então a gente teria essa ideia de objeto, e Kant ele acha que a ideia de eu, nesse sentido do eu ser quase como fosse uma alma, né? Como fosse uma substância própria, é uma má aplicação da ideia de objeto. Então por isso é uma ilusão da razão. Da mesma forma para a ideia de Deus, ele acha que a gente a gente tem algumas considerações sobre o mundo externo, só que a gente tenta exportar essas considerações para a ideia de totalidade. Só que a ideia de totalidade, a gente não tem nenhum contato com o todo, a gente tem contato sempre com partes do todo. Então por isso que quando a gente tenta falar em Deus, a gente está tipo indo além do que a razão nos permite, né? Então Kant ele não é um ateu, tá? Ele acha também que dizer que Deus não existe está além da nossa razão também, porque a gente está da mesma forma refletindo sobre o todo, sobre o instante inicial, muitas vezes, né? A gente
Tem provas da existência de Deus que fala sobre o instante inicial, ele precisa ser encausado, né? Então, a ideia de Kant é que a gente tem a ideia de causa para aplicar a indivíduos do mundo do qual a gente tem acesso. Só que quando a gente, no caso, por exemplo, da prova ontológica da essência de Deus, ou seja, é a pergunta de que o que causou o universo, né? Então ele pensa o seguinte: a ideia de causa ela é para ser usada dentro do universo para coisas do universo. Então você tem a série causal e a gente tenta exportar essa ideia de causa para falar agora de o que causa a própria série causal. E ele acha que esse passo ele está para além da razão. Então repetindo, não é que ele acha que Deus não existe, é que ele acha que isso é uma questão de fé. Então você pode ter fé em Deus, só que você não tem um argumento para provar que Deus existe. Ele acha que esse argumento está para além dos limites da razão humana. Tem um argumento, seria um tipo de ilusão. Esse argumento são ilusões que para ele penalizaram a metafísica, né? Porque a metafísica foi muito tempo uma pessoa discutindo uma ilusão contra outra ilusão. Não, o tempo ele é contínuo, o tempo ele é discreto. E para Kant as duas posições elas são ilusórias, porque as duas posições, essa discussão está para além da capacidade humana de ter conhecimento a priori. E é isso, tá? Então ele não é ateu. Eu acho que até na vida pessoal dele ele era um homem religioso. Acho que não muito, mas acho que ele tinha religião. A criação dele era pietista, não lembro da vida adulta dele. E em outros lugares desse mesmo livro, Crítica da Razão Pura, e principalmente no livro sobre moral, que é o Metafísica dos Costumes, e na Crítica da Razão Prática também, ele até acha que a ideia de Deus ela é importante para a humanidade. Essas ideias que ele chama de ilusões da razão, ele acha que são importantes como ideias normativas, né? Então a ideia de Deus é importante no sentido de você ter um parâmetro de moralidade. Então é importante para a moral essa ideia, mas a gente não deveria tentar dar carne a essa ideia, no sentido de achar que a gente tem uma prova de que é a essência de Deus. A gente pode supor que Deus existe por fé ou por uma questão de moralidade, né? de ter um ideal a ser alcançado, etc. Mas que está para além da prova, está para além do escopo da metafísica. Então, a Crítica da Razão Pura, Justino, é o livro sobre, vamos dizer assim, de epistemologia / metafísica de Kant, muito difícil de ler. E é Metafísica dos Costumes. O nome é maior do que isso. Metafísica dos Costumes. Mas se você procurando Metafísica dos Costumes, você acha. O título é maior. Né? Acho que até o próprio Crítica da Razão Pura, o título é maior. Até saiu uma edição aí na Folha, né? A Folha lançou aí uns livros de alguns filósofos e tal. E um dos livros é a Crítica da Razão Pura. A edição parece que tá boa, que tá bonita. Eu até tentei comprar, mas só que hoje em dia não vende mais jornal na banca, né? Só vende pela internet. Só vende pela internet. Tentei comprar, aí ia comprar pela internet, o preço do frete era o preço do livro. Aí eu acabei não comprando, mas é capaz que eu vá comprar para guardar essa edição. O Alexandre falou que não conseguiu entender uma palavra quando tentou. É muito difícil mesmo, assim, eu nem indico tentar ler. Se vocês quiserem, eu tenho um livro de introdução a Kant, que não é tão difícil, que saiu pela Artmed, e eu acho que Kant precisa de um preparo para ler, sabe? Porque é difícil mesmo a teoria dele, ele não escreve tão bem, ele é meio confuso. Partes do livro parece que são contraditórias com outras partes, né? Então, assim,
é muito complicado quando alguém lê Kant ou Hegel. O Hegel também é bastante difícil. E tenta imitar o modo dessas pessoas escreverem. O modo dessas pessoas escreverem não é para ser imitado, porque é um modo ruim, é um modo difícil, é um modo muito complicado de se expressar e de se entender, tanto que as pessoas muitas vezes não chegam nem a um consenso sobre qual é a teoria de Kant, né? Tem interpretações diferentes, opostas às vezes, como eu disse, tem quem pense que o mundo dos fenômenos é diferente do mundo da coisa em si, então você não teria, então as pessoas interpretam Kant como dizendo que você não tem acesso às coisas em si, né? Então todo conhecimento ele não é objetivo nesse sentido, que você não tem acesso às coisas em si. Outras pessoas interpretam Kant como dizendo que fenômeno é só um aspecto diferente da própria coisa, então a coisa ela existe para si mesma, só que eu não posso saber disso, como é que ela é, por definição até, porque eu só posso saber como ela é em relação a mim. Eu não posso saber nada que eu não tenha acesso, né? Já que Kant é empirista. Então, por definição, tudo que eu tenho acesso são os fenômenos, né? Mas os fenômenos são relação entre a coisa e eu, né? Então, assim, é muito complicado, tá? E Hegel também. Então, é muito perigoso você entrar nisso, não entender, porque é o normal, tá? Eu não entendo, tipo assim, já tive curso todo sobre, mais de um curso sobre um livro, esse mesmo livro de Kant, e eu não entendo. Eu entendo algumas partes, entendo mais ou menos, outras coisas eu entendo por cima. É muito perigoso você tentar ler, não entender, mas ter a ilusão de que está entendendo e meio que repetir as palavras, aqueles jargões, né, formando frases que às vezes parecem bonitas, só que é bem complicado se você está falando alguma coisa mesmo, né? Eu lembro que uma vez me colocaram numa mesa com o pessoal que estudava Hegel e eles conversavam entre si, e eles pareciam entender uns aos outros. Eu não estava entendendo nem sobre qual assunto que eles estavam falando, não estava entendendo se eles estavam falando sobre política, não estava entendendo se eles estavam falando sobre metafísica, não estava entendendo nenhum assunto que eles estavam falando. Tipo, não é que eu não estava entendendo as teorias, eu não estava entendendo o assunto, não estava entendendo qual era o tema da discussão. E eles conversavam entre si e usavam muitos termos que eles pareciam entender. E isso é bastante perigoso. Diga, Adeciano. Professor, também, infelizmente, acontece muito nas humanidades, que algumas pessoas pensaram que escrever é difícil, complicado, mais sei lá, mais bonito, mais curto. Aí acontece isso, que acaba complicando. Os filósofos, beleza, às vezes sabe se expressar muito bem pela escrita, mas já tem gente que acha que é legal, né, produzir isso, né? Que é legal escrever de uma forma. Exatamente. Isso que não pode achar. Uma coisa é Kant, Kant ele tinha uma teoria que ele queria explicar e não sei se para ele não estava totalmente clara ainda, talvez, né, porque ele era o cara que estava inventando, então talvez alguns conceitos que ele precisava só foram ser inventados depois, então você entende, o cara, ele fez o melhor dele, é meio confuso, é meio difícil, mas é um texto importante, beleza. Então o texto é importante apesar de ser mal escrito, né? Ele não é importante porque ele é mal escrito, né? Então você não pode pensar que você, que não é Kant, você provavelmente não tem algo tão importante para dizer, né? Pelo simples fato de que Kant, talvez com Aristóteles, é o filósofo mais importante. Então provavelmente você tem algo menos importante a dizer do que Kant. E o leitor não é obrigado a aguentar seu estilo, né? De alguma forma, você escrever assim é meio que um desrespeito ao leitor, né? O leitor é uma pessoa sem tempo, que nem você, é uma pessoa que ele quer ler o texto e entender o mais rápido possível, né? Então é importante você se esforçar para ser claro. Às vezes você pode não conseguir, às vezes você está falando de uma coisa difícil, então isso é normal, acontece, né? Vamos pensar, o Freud, ele estava ali falando do cérebro, da mente humana, no século XIX, tinha pouco conhecimento, ele estava ali explorando, né? Então é normal quando você esteja explorando, começando a explorar um tema, as coisas sejam obscuras, sejam difíceis, então você entende
Pô, Freud é um grande cara, apesar dos erros, né? Como Aristóteles também, né? Aristóteles certamente um grande filósofo, apesar da física dele estar errada. Você não precisa dizer também que esse é outro ponto das ciências humanas que é bom evitar, né? Para você gostar de um cara, você não precisa concordar com ele, né? Para Freud ser um grande nome da história da psicanálise, da psicologia, ele não precisa estar certo. Ele é um grande nome simplesmente pela exploração que ele fez, por ter aberto muitos caminhos para outras pessoas, etc. Como Aristóteles, né? Você não precisa ser um aristotélico no sentido de, não, eu vou defender a teoria de Aristóteles para tudo, porque eu gosto de Aristóteles, ou etc. Não, você pode gostar de Aristóteles. Por exemplo, o que eu mais gosto de Aristóteles é o contrário do que é um aristotélico. O que eu mais gosto de Aristóteles é o fato dele ser um cara muito explorador, né? Um cara que ele escreveu um livro sobre física, biologia, sobre filosofia, moral, enfim, tem livros sobre todas as áreas. Você pega os livros dele, ele explora as ideias dos filósofos que tinham antes dele, que não eram muitos, discute, etc. Ele é um cara assim muito explorador, muito, você percebe assim que ele tinha interesse no conhecimento mesmo, e não não, por exemplo, em defender Platão, que foi o mestre dele, né? Então, certamente se Aristóteles, e ele nunca teve muito pudor também em ciências empíricas, né? Então ele tem, por exemplo, um livro chamado De Anima, que é um livro tentando explicar como é que funciona a mente humana, né? De Anima no sentido de alma, né? E ele tenta explicar como é que funciona a percepção, dados os conhecimentos da época, né? Então, certamente, se Aristóteles estivesse vivo até hoje, ele estaria vendo todos os conhecimentos humanos, de mecânica quântica, etc. Ele estaria se atualizando, ele não estaria, não, eu vou defender minha própria teoria de 2000 anos atrás, né? Então, exatamente o que eu admiro em alguém como Aristóteles é o contrário, talvez, da postura do que muitas vezes as pessoas que se dizem aristotélicos, né, tomistas, etc., têm, que é tentar defender uma teoria de um filósofo como se fosse quase uma religião, né? E muitas vezes você tem isso não só entre tomistas, mas você tem hegelianos. Ninguém precisa ser um hegeliano para achar que Hegel é importante ou para tentar aplicar a teoria de Hegel. Você não precisa... Se a teoria dele é boa, é importante, inclusive ela é passível de ser aplicada independentemente da linguagem dela, né? Uma teoria boa, ela de certa forma independe da linguagem. Ela é boa por si só, a estrutura dela é boa, né? Você não precisa copiar a maneira de expressar. Então, enfim, estava falando isso de Hegel e de Kant, não é porque eu não gosto, eu gosto muito de Kant, por exemplo. Estou dizendo só da maneira deles escreverem, que o próprio Hegel eu não conheço tanto, mas um pouco que eu conheço, eu acho que tem muita coisa interessante mesmo. Outras coisas que eu acho viagem, outras coisas bastante interessantes, e não tem motivo de você nem ser um hegeliano no sentido de ficar repetindo as palavras e o modo de dizer, e não precisa também você ter a posição contrária de pensar, não, é tudo besteira, né? Mas enfim, então, obviamente, quando se fala de intuições, os empiristas eles afirmam que tais aptidões, né, ou seja, a intuição, ela é enigmática, né? Como é que o pensamento pode, por si só, nos dar compreensão sobre a existência de Deus ou a existência do livre-arbítrio, né? Se esse fosse o caso, se pudesse, isso seria um tipo de percepção extrasensorial da natureza e da realidade, né? Essa é a ideia do empirista. Isso seria possuir uma aptidão cognitiva para a qual não há uma explicação plausível, né? Ainda mais depois da evolução, né? Se a gente pensa que nós somos frutos da evolução, certamente não havia nenhuma pressão ambiental para que nós tivéssemos uma intuição para intuir questões da metafísica, né? Não parece que um caçador-coletor teria mais chance de sobreviver se ele desenvolvesse essa tal intuição para estudar metafísica, né?
o caçador-coletor, era mais importante para ele desenvolver outros tipos de faculdade, né? Como uma boa percepção, um bom raciocínio, né? Porque ele precisa, né, planejar caçadas, etc. Então, o raciocínio, ele tem uma explicação evolutiva boa, né? Até o raciocínio contrafactual, né? Já pensando aqui um pouco da epistemologia da modalidade, um caçador, ele precisa fazer planos de contingência, né? Ele precisa saber, não, pode ser que na hora que eu vá encurralar o bicho, ele faça tal coisa, né? Essa é uma possibilidade. Se ele fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, né? Então, um pensamento contrafactual sobre possibilidades também faz algum sentido. Agora, será que faz algum sentido evolutivo, uma intuição que me permita tocar a ideia de bem, né? É mais complicado. Os empiristas ou afirmam que esse conhecimento que a gente tem sobre o mundo externo, ou que ele não é a priori, e que por conseguinte tem que ser justificado pela experiência, ou que esse conhecimento a priori diz respeito a nossos conceitos, ou seja, é analítico, tá? Então, esse é o ponto do empirista. Ou não é a priori, ou então é analítico, porque, como eu disse, ele acha que o empirista tende a achar que o a priori é coextensivo com o analítico, né? Então, do ponto de vista racionalista, duas características foram tradicionalmente tomadas como características do conhecimento a priori, que distinguiria esse conhecimento a priori do conhecimento empírico, né? Primeiro, muitos racionalistas pensam que o conhecimento a priori, as coisas que nós podemos saber a priori, elas são de alguma maneira autoevidentes, né? Então é bastante comum você ver esse tipo de afirmação, né? Tal coisa é autoevidente, sei lá, é autoevidente que Deus existe ou algo desse tipo. Então a ideia aqui seria que existiria algum tipo de sentimento, né? Às vezes usam o termo fenomenologia, associados à apreensão dessas verdades, né? Que essas verdades seriam óbvias, autoevidentes, certas, né? Então, muitas vezes os filósofos tentam captar esse aspecto do nosso pensamento a priori por meio de metáforas visuais, né? Então, para Kant, essas verdades, ou para Locke, essas verdades têm clareza e brilho para o espírito atento, né? Então, seria assim que funcionaria a intuição, né? Se você analisa lá suas ideias de maneira a priori, e algumas ideias têm clareza e brilho, e essas ideias seriam autoevidentes, e você poderia saber que essas ideias são verdadeiras nesse sentido, porque elas têm essa clareza e esse brilho, né? Para Descartes, Descartes usa o termo, né, que essas ideias são claras e distintas, e elas são apreendidas pela luz natural da razão, né? Como eu falei, Descartes tem essa coisa da luz natural, seria uma faculdade colocada em nós por Deus, né? Exatamente, né, como eu disse, porque senão Deus seria sacana se ele fizesse uma criatura e não desse a essa criatura a capacidade de conhecer. Então, do ponto de vista epistêmico, né, então essas verdades elas podem ser epistêmicas, autoevidentes de um ponto de vista psicológico, né, nesse sentido de que existe algum tipo de sensação associadas a ela, e elas podem ser autoevidentes também no sentido epistêmico, no sentido de que a gente tem justificação para acreditar nelas em virtude da sua mera compreensão, né? Então elas seriam autoevidentes no sentido de que elas não dependeriam no sentido de que elas parariam o regresso, por exemplo, né? Então a ideia de que eu tenho um conceito de Deus na minha mente, ela seria autoevidente, de modo que não tem uma justificativa necessária a dar para mais, né? Claro, quando a gente falou de fundacionismo, a gente viu a versão empirista do fundacionismo, né? Então, as verdades, entre aspas, autoevidentes com o empirismo são verdades sobre minha
minha experiência de primeira pessoa, né? Para um racionalista não, racionalista, as verdades autoevidentes são verdades a priori, né? São verdades que inclusive estão na base do meu conhecimento para o mundo externo, né? Só que, no entanto, nem todas as verdades a priori são autoevidentes nesses sentidos, né? Por exemplo, algumas delas não nos parecem óbvias, né? Vamos considerar uma verdade em matemática cuja demonstração foi inferida a partir de uma complexa sequência de raciocínios. Essa verdade é a priori, né? Se para qualquer proposição matemática, qualquer prova geral matemática, se ela é conhecível de maneira a priori, porque ela depende de alguém inventar uma prova, né? Só que nem por isso elas são autoevidentes, né? Até coisas que se já provaram há vários séculos, a gente vai aprender na escola, a gente pena um pouco para entender, né? A gente pena um pouco para entender, às vezes, uma demonstração matemática. Só que isso é uma atividade a priori. Só que ela não é autoevidente. Tem, como eu disse, tem conjecturas na matemática que elas não foram provadas, né? Como eu falei para vocês, a conjectura de Goldbach é a ideia de que qualquer número par é a soma de dois primos. E ela parece ser verdadeira, né? Se você me pensar qualquer número par maior que 2, né, no caso, porque 2 ele próprio é um número par que é primo. Qualquer número par maior que 2 é a soma de dois primos. Se você me falar qualquer número par, com algum esforço eu consigo te falar os dois primos cuja soma dá aquele número, né? Então, se você falar assim, 20, 17 e 3, acho que 17 é primo, né? 17 e 3 dá 20, né? Então, qualquer número, você falar um número bem gigante, as pessoas, um computador, talvez, uma pessoa com um computador consegue achar os números primos, só que nunca ninguém conseguiu dar uma prova geral, né, sobre essa conjectura, né? Por quê? Porque por mais que a gente saiba que existem infinitos primos, né, isso aí já sabe desde a da antiguidade, né, eu acho que é o crivo de Arquimedes, não sei qual é o grego aí que fez esse crivo, que é uma prova de que existem infinitos números primos. Então a gente sabe que existem infinitos números primos, só que o problema é que a gente não sabe, o que os matemáticos hoje em dia tentam trabalhar é sobre a densidade dos números primos. Os números primos parece que quanto mais você vai avançando na reta dos números, eles vão ficando mais esparsos, né? Ou seja, mais distantes um do outro. Só que essa densidade, ela não parece ser, não é homogênea. Tem algumas faixas em que você tem mais números primos, outras você tem menos números primos. E aí os matemáticos eles tentam entender a densidade desses números primos para tentar dar uma prova da conjectura de Goldbach, mas não tem essa prova ainda. Ou seja, se um dia tiver essa prova, ela vai ser a priori, vai no máximo usar computadores, né? Então a gente tem essa questão aí do até que ponto a metodologia computacional é a priori ou a posteriori, mas ela vai ser a priori, mas nem por isso ela é autoevidente em nenhum sentido, né? Às vezes muito pelo contrário, às vezes alguns teoremas matemáticos, ou da geometria, eles nos parecem até estranhos num primeiro momento, né? Muito diferente de ser autoevidente. Então, pode argumentar-se, no entanto, alguém pode falar o seguinte: não é autoevidente, mas se alguém fosse te explicando cada passo da prova, né, como foi o caso que Platão fez com Mênon, você vai entender. Pode até ser, só que a questão é a seguinte, que existem verdades a priori que ninguém conhece, né? Então essas daí não são autoevidentes em nenhum sentido, né? Quando eu estou falando assim, o fato da conjectura de Goldbach ser verdadeira ou falsa, uma dessas duas coisas é verdade, né? Ou a conjectura é verdadeira,
ou a conjectura é falsa, mas ninguém provou nenhum nem outro. Então ninguém sabe qual das duas é verdade. Apesar de que a maioria das pessoas acham que ela é verdade mesmo, mas não tem uma prova, né? Então foi exatamente o exemplo que o cara deu. A conjectura de Goba afirma que todos os números inteiros pares maiores que 2 podem ser expressos como a soma de dois primos. Os matemáticos ainda não conseguiram demonstrar se isso é verdadeiro ou falso. Trata-se, não obstante, de um teorema matemático e, como tal, ou ele ou sua negação é uma verdade a priori. Eu compreendo a conjectura, eu sei o que ela significa, mas na ausência de demonstração não tenho justificação para aceitar se ela é verdadeira ou falsa. A autoevidência não é, então, quer na sua forma fenomenológica quanto na sua forma epistemológica, uma característica necessária do conhecimento a priori. Aí está uma verdade que, se é conhecível, ela é conhecível a priori, para a qual ninguém tem uma prova, né? Outra questão matemática é a tese do contínuo, né? Então, vocês sabem que existem conjuntos que são infinitos, né? O conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos números reais é infinito. E a gente tem intuições meio conflitantes sobre o infinito, né? Por um lado, a gente tende a pensar que todo conjunto infinito ele é do mesmo tamanho, né? É infinito, o outro é infinito, não termina nunca, então eles são do mesmo tamanho. Por outro lado, a gente tende a pensar, por exemplo, que existem mais números naturais do que números pares, né? Que existe apenas metade dos números naturais são pares, logo tem mais naturais do que pares. Essas duas intuições são falsas. Tá? Já foi provado que, número 1, existem infinitos de tamanho diferentes. Tá? Existem infinitos maiores que outros, mas que o conjunto dos números pares é do mesmo tamanho do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque eu consigo associar um a um todos os pares a um número natural. Então eu associo o 0 ao 0, vamos supor que o 0 é par, o 1 eu associo ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6, né? Eu associo cada n nos números naturais a um número 2n, que é o elemento do número do conjunto dos pares. Isso quer dizer que eles são do mesmo tamanho, porque para cada um eu consigo associar. É como se eu tivesse aqui, eu tenho um conjunto com 3 coisas e um com 3 coisas. Eles são do mesmo tamanho que eu consigo associar para cada uma exatamente outra. E eu consigo fazer isso no conjunto de números pares e dos números naturais. Da mesma forma, o conjunto dos números inteiros, ou seja, negativos e positivos, é do mesmo tamanho do conjunto dos números naturais, porque eu consigo associar um a um. Mais bizarro, o conjunto das frações é do mesmo tamanho do conjunto dos números naturais. Então é bizarro, porque entre 0 e 1 tem infinitos números racionais. Mas ainda assim, um matemático chamado Cantor mostrou que você consegue associar cada fração a um número natural, de modo que eles são do mesmo tamanho. Porém, o conjunto dos números reais, que é o conjunto que contém os números com vírgula, né? Ele forma um infinito maior do que o dos números naturais. E o Cantor provou isso, que eles não são do mesmo tamanho, não dá para associar um a um. E daí o Cantor provou que existem um número infinito de infinitos. Para cada infinito existe um infinito maior, a partir da operação de conjunto de potência, né? E daí os matemáticos eles dão os nomes para os infinitos, que são o infinito do tamanho Aleph 0, é o tamanho dos números naturais, Aleph 1 é o tamanho dos números reais, aí Aleph 2, Aleph 3, né? Então você tem um número infinito de infinitos de tamanhos diferentes. Só que daí veio a pergunta: entre o Aleph 0 e o Aleph 1 também existem infinitos números de infinitos? Ou seja, tem um Aleph 1.1, 1.2, 1.3. E essa tese de que existe infinitos entre o infinito de tamanho 0 e o infinito de tamanho 1
é chamada de a tese do contínuo em matemática. E essa tese aí é um grande candidato a uma verdade que não pode ser conhecida, porque, né, ou é verdade que existem um contínuo de infinitos, ou é falso, né? Só que já foi provado, acho que por Gödel, que a tese do contínuo é independente do resto da matemática, ou seja, a matemática é compatível com a tese do contínuo ser verdadeira, ser falsa, na verdade, que foi isso que o Gödel provou, e depois o outro matemático, que eu esqueci o nome, matemático muito importante do século XX, provou que a negação também é consistente, ou seja, a matemática, o resto da matemática funciona igual, independentemente dessa tese ser verdadeira ou falsa. Então, essa é uma tese que talvez a gente nunca vá saber se ela é verdadeira ou falsa, porque o fato dela ser verdadeira ou falsa não tem nenhuma consequência para o resto da matemática. Mas ainda assim, ela é verdadeira ou falsa. E se isso fosse conhecível, pode ser que alguém algum dia venha com uma prova muito engenhosa e consiga provar isso, né? Uma prova muito criativa. Se algum dia isso vier a ser conhecido, vai ser de maneira a priori. Mas hoje em dia a gente tem motivo para achar que isso nunca vai poder ser conhecido. Ou seja, que isso que ou a verdade ou a falsidade dessa tese é uma verdade inalcançável para a gente. Uma segunda característica que é tradicionalmente atribuída ao conhecimento a priori é a certeza. Não só acreditamos que as afirmações a priori são verdadeiras, mas como temos certeza disso. Então, muitas vezes é colocado isso, como por exemplo por Descartes. Eu sei que eu existo, não só eu sei que eu existo, como eu tenho certeza disso, porque é impossível estar errado, é impossível eu estar errado quando eu penso que eu existo. Então, de alguma forma, eu tenho certeza que eu existo. Então, um racionalista, às vezes, ele vai fazer essa distinção. Eu acredito que minha xícara de café é branca e eu acredito que 2 mais 2 é igual a 4. E ambas as afirmações são verdadeiras. Só que, no que diz respeito a essa primeira crença, que minha xícara de café, sei lá, tem um He-Man, tem do lado de cá tem um He-Man nela, eu estou aberto à possibilidade de eu ter, sei lá, de ter me tornado daltônico, de demônio maligno, cérebro numa cuba, etc. Então, para essas crenças a posteriori, um racionalista ele pode dizer: eu estou aberto à possibilidade de erro, mas em relação à soma não, eu sempre tomo ela como correta. Então a ideia seria que o conhecimento a priori, ele além de ser auto-evidente, ele seria o domínio da certeza, Mas ainda assim isso é muito questionável hoje em dia. Muitas pessoas pensam que, do mesmo modo que minhas afirmações empíricas sobre o mundo podem estar erradas, também poderíamos estar enganados em nosso raciocínio a priori. Por exemplo, alguém pode mostrar que uma afirmação filosófica, que geralmente é feita de maneira a priori, é falsa ou injustificada. Isso precisa poder ser mostrado, Caso contrário, como é que a filosofia ia progredir, Se raciocínio a priori não pudesse ser corrigido, Já que a filosofia, boa parte dela é feita de maneira a priori. Se o raciocínio a priori fosse incorrigível, então a filosofia não poderia progredir, Não teria como você mostrar que um filósofo está errado ou tem pressupostos bizarros, algo desse tipo, Goethe, como vimos, sustenta que a análise tradicional a priori do conhecimento é um erro, e ele mostra isso recorrendo a intuições que são elas mesmas a priori, ou seja, de alguma forma ele está utilizando uma intuição para corrigir outras intuições. Então, antes, pelo fato de a gente pensar que conhecimento implica crença, porque você dizer que eu sei, mas eu sei que está chovendo, mas é falso que está chovendo, é estranho. Conhecimento implica verdade, implica crença, implica justificação.
E aparentemente você tinha uma análise do conhecimento, tudo isso feito de maneira a priori, e Goethe coloca uns contra-exemplos para mostrar que essa tese é falsa, né? Então ele está corrigindo um raciocínio a priori com outro raciocínio a priori. Também pode acontecer de considerações empíricas nos levem a rever uma conclusão que chegamos através de meios a priori. Sei lá, posso usar uma calculadora. Mas não só, né? Hoje em dia tem pessoas que pensam que algumas conclusões da mecânica quântica, por exemplo, pode colocar em jogo qual lógica é a correta. Você pode pensar isso, então o conhecimento de qual lógica é a correta seria um conhecimento a priori, mas o conhecimento de que todo efeito, todo evento tem uma causa seria um conhecimento a priori, mas muitas pessoas pensam que resultados da mecânica quântica pode colocar em jogo essa própria tese, né? Porque na mecânica quântica algumas coisas parecem acontecer sem causa, né? Diego Alessandro. Agora, nessa relação da mecânica quântica, as pessoas extrapolam muito o conceito dela, porque assim, eu vendo físicos que trabalham com mecânica quântica, mas eles falam que na maioria das coisas vai ser a física newtoniana, que ainda vai continuar sendo usada. A física quântica aplica partículas e é diferente, mas para relativizar o efeito ainda é a física de Newton, né? E muitas vezes eu vejo o pessoal pegar para extrapolar para outras áreas, para dizer que a questão da causa e efeitos não é tão relevante, porque a física quântica já mostrou que não é assim, mas é assim, a física de Newton também está correta para a maioria das coisas. Então, mas assim, como a metafísica, né, que é a parte que estuda noção de causa e efeito, ela pretende ser uma teoria geral sobre a realidade, e não uma teoria sobre as coisas médias, né? Então, por isso que a mecânica quântica pode ter uma consequência aí, né? Então, no caso, para coisas médias, né, ou seja, coisas que não estão muito rápidas, porque quando elas estão muito rápidas aí tem efeitos de relatividade, e também não são muito pequenas, também quando elas são muito grandes também elas têm efeitos de teoria da relatividade, né, porque elas afetam o espaço-tempo, etc. Então, as coisas muito grandes, muito rápidas e as coisas muito pequenas, elas se comportam de maneira não intuitiva para a gente, né? Por quê? Porque a gente foi selecionado para lidar com coisas de tamanho médio e coisas né, também não muito rápidas, etc. Então, nossas intuições, elas são em relação a essas coisas. E para essas coisas, de fato, a física newtoniana, se você fosse um filósofo bem cri-cri, você vai dizer que elas são uma aproximação muito boa. Porque assim, a ideia, assim, a teoria fundamental de como as coisas funcionam, fundamentalmente as coisas funcionam a partir da mecânica quântica, né? Só que os efeitos quânticos de emaranhamento, etc., quando você pega um objeto grande, eles meio que são cancelados, né? Porque como se, por exemplo, uma partícula, sei lá, tivesse 50% de chance de estar com o spin para cima, 50% de chance de estar com o spin para baixo. Quando você analisa uma partícula só, essa incerteza ela é bem substantiva. Quando você analisa minha caneca, isso aqui são tantas partículas que aproximadamente metade vai estar para cima e metade vai estar para baixo. E esses efeitos meio que se anulam, né? De modo que para coisas grandes você não tem esses efeitos não acontecem, né? Essa caneca aqui ela não vai desaparecer e aparecer em outro lugar, como um elétron pode fazer. É até possível que ela, né, não vai contra as leis da mecânica quântica que isso aconteça, é até possível, só que é muito, muito, muito improvável. Teria que acontecer, vamos dizer que seja a probabilidade de 10% de um elétron desaparecer e aparecer em outro lugar. Para que a caneca toda desaparecesse, teria que acontecer isso com todos os elétrons dessa caneca, que são
né, são bilhões, são muitos elétrons, né? Então a probabilidade é muito ínfima mesmo, muito ínfima mesmo, assim, tipo, você pode assumir que não vai acontecer, porque é muito ínfima, né? Então nesse caso a mecânica newtoniana ela funciona como uma boa aproximação, né? Alguns físicos podem até falar que ela é verdadeira, né? Um filósofo estaria menos inclinado a dizer que ela é verdadeira, né? Mas certamente ela é uma boa aproximação, muito boa, né? Como eu disse, esses efeitos quânticos. Então, quando as pessoas tentam pegar a física quântica e aplicar tudo, geralmente é picaretagem, porque, como eu disse, tem situações bem específicas em que os fenômenos quânticos acontecem, são geralmente interação de partículas muito pequenas. Você tem alguns fenômenos quânticos que, inclusive, tem aplicação, né? Você faz engenharia com mecânica quântica, né? Tipo, os discos rígidos, né? Cadê? O pendrive, né? É algo que depende de mecânica quântica, porque o pendrive hoje em dia consegue, até um cartão de memória que é menor ainda, né? Consegue guardar tanta informação, porque você tem ali a maneira que você organiza os átomos daquele pendrive é a partir de uma propriedade da quântica, que eu esqueci agora qual é, mas é a partir de uma propriedade. Então, você tem implicações para a engenharia, né? Então, nesse sentido, você tem implicações para o mundo médio, mas são assim de coisas de tamanho médio, né? Não muito rápidas, mas ainda assim, no geral, não são efeitos que ocorrem no nosso mundo, né? Então, mas de qualquer forma, se todo evento tem efeito com uma lei da metafísica, né? Precisa ser uma lei da própria estrutura da realidade, e daí precisa valer para tudo, né? E por isso algumas pessoas pensam que algumas resultados da mecânica quântica, por exemplo, tem implicações para a metafísica. Alguns resultados da física de Einstein têm implicações para a metafísica. Por exemplo, a gente tende a pensar que existe um presente, né? Que o tempo é organizado em presente, passado e futuro. Só que isso é bastante complicado de se deixar coerente com os resultados de Einstein, porque é uma consequência da física relativística, que o que é presente depende por exemplo, da velocidade, da aceleração do observador. Então não há uma noção de simultaneidade para todo o universo. Coisas estão simultâneas à outra dependendo da sua aceleração, dependendo se está próximo de uma massa muito grande ou não, né? Então você não tem essa noção de simultaneidade absoluta em física, na física de Einstein. Daí é complicado você pensar numa noção de presente como sendo algo que existe no mundo, né? Então, muitos filósofos hoje em dia pensam que existe tempo, mas o tempo é uma relação entre relação de antes e depois, entre momentos, mas que presente, passado e futuro é uma construção da mente humana, né? Então, nesse ponto, até o Kant estaria certo, né? Porque o tempo, no sentido de presente, passado e futuro, seria uma forma do pensamento, seria o modo como nós organizamos as coisas no mundo, mas que no mundo mesmo não tem presente, passado e futuro. Só tem relações de antes e depois, por exemplo. Eu tava lendo, vou pegar só esse livro aqui e a gente termina. Eu estava lendo esse livro aqui
que é de um físico, né, chamado Carlo Rovelli, que é sobre a estrutura do tempo. E é sobre exatamente isso, como os resultados da física contrariam nossas intuições sobre como é que o tempo funciona, né? Então, ele vai falando primeiro a perda da unicidade, ou seja, que não há um tempo, a perda da direção, a própria noção entre que o tempo vai do passado para o futuro, ela é questionável, o fim do presente, que foi isso que eu estava falando, a perda da independência, ou seja, como o tempo se move depende do observador. E aí a segunda parte é um mundo sem tempo. E aí depois na última parte ele tenta analisar como é que nós chegamos à ideia de tempo, né? Essa ideia que nós temos. Mas enfim, estou falando isso tudo porque esse é um ponto, gente. Quando você renuncia a essa ideia, por exemplo, de que o a priori ele é conhecimento a priori, ele é um lugar de certezas, é nesse momento que os resultados científicos passam a ser relevantes para a filosofia. Então perceba, por mais que a gente tenha sido contra a ideia de uma epistemologia naturalizada, isso não quer dizer que os resultados científicos não são relevantes para a filosofia. Só não seriam se a gente tivesse uma noção de intuição, de a priori tão forte que o conhecimento a priori fosse incorrigível, mas não parece ser o caso. Parece que até conhecimentos a posteriori podem corrigir conhecimento a priori, de modo que resultados científicos, seja da psicologia, seja da física, passam a ser importantes para a filosofia. Tá, então eu vou parar aqui no conhecimento inato. Então na próxima aula eu vou falar do conhecimento inato e falar do epistemologia da modalidade, tá? Já vou estudando a parte sobre percepção. Tá bom, gente? Então até semana que vem, né? Tchau!